Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Pedro, a primeira carta, capítulo 3, versos 18 até o verso 22. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Nós estamos estudando esta carta de Pedro e estamos fazendo leitura, lendo a palavra de Deus, versículo por versículo, meditando um pouco. Então vamos ouvir a leitura da palavra exatamente onde nós paramos da última vez. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Espírito Divino, revele a palavra aos nossos corações, ao coração de cada um que está aqui ouvindo a palavra. Pedro, o apóstolo Pedro, vinha falando dos cristãos sofredores, do sofrimento que o cristão sofre neste mundo. E os irmãos da época do apóstolo Pedro, aqueles irmãos estavam de fato passando por grande sofrimento. E para encorajar os irmãos, os cristãos sofredores, Pedro cita o sofrimento maior, indescritível, do próprio Senhor Jesus, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo por nós, por mim e por cada um de vocês. O pecado nos separou de Deus e também nos afastou de Deus. Mas Cristo morreu e ressuscitou para nos trazer de volta a Deus, para nos levar, nos introduzir à presença de Deus. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, o Espírito Santo,
está falando da ressurreição de Jesus. Cristo morreu no corpo, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo. O corpo de Jesus foi crucificado. Ele morreu na cruz. O corpo de Jesus foi machucado, ferido, mas o ferimento maior é o ferimento que o pecado causou. O nosso pecado foi colocado em Cristo, a nossa natureza, o nosso homem velho. Tudo no corpo de Cristo. O corpo de Cristo morreu de fato na cruz. Eu considero esse fato importante demais para mim. O fato do corpo de Jesus Cristo morto na cruz. Por quê? O que aconteceu com o corpo de Cristo na cruz? Morreu. Morreu. Mas antes de morrer, algo aconteceu no corpo de Cristo. O que aconteceu no corpo de Cristo antes da sua morte? Carregando Ele mesmo em seu corpo. Veja aqui, no corpo de Jesus. Jesus carregando em seu corpo, na cruz, os nossos pecados. O que aconteceu no corpo de Cristo, na cruz? Primeiro, Ele levou em seu corpo os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados. Então, aconteceu mais coisa. No corpo de Cristo, Ele levou os nossos pecados, mas também Ele levou em seu corpo os pecadores. Porque aqui diz, para que nós, pronome pessoal, nós, mortos. Então, nós, como pecadores, fomos mortos no corpo crucificado de Cristo. Morremos com Cristo. O texto que acabei de citar é o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, mas o apóstolo Paulo também se refere à nossa morte no corpo de Cristo, pelo corpo de Cristo, em Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Assim, meus irmãos, também vós morrestes. Também vós, porque Paulo cria que ele morreu também. Também vós morrestes, estáis mortos por meio do corpo de Cristo. Não é a nossa morte física. A nossa morte
tem um sentido espiritual, porque está falando da nossa natureza pecadora, do homem velho, da velha criatura, do ser velho contaminado pelo pecado. Mas o corpo de Cristo é o corpo físico mesmo dele. O corpo de Cristo que foi crucificado. A mão foi furada, o lado, cabeça, espinhos entraram na sua cabeça. E no corpo de Cristo foram colocados todos os meus pecados. Eu creio que todos os meus pecados foram colocados no corpo de Cristo, foram crucificados no corpo de Cristo e destruídos. Assim eu fui livre, fui liberto dos meus pecados, da culpa, no corpo de Cristo. Mas no corpo de Cristo eu também morri. Eu morri para o pecado. Meu velho homem, a minha velha natureza, foi colocada ali, identificada ali no corpo de Cristo e morreu com ele. Graças a Deus. Aleluia. Porque morreu. Eu agradeço a Deus todos os dias pela morte da minha velha natureza, do meu velho homem. Então, pelo corpo de Cristo, nós morremos com Cristo para o pecado. Ele levou os nossos pecados e ali foram crucificados e destruídos. Mas Ele também nos levou em seu corpo e nos fez morrer para o pecado. Você vê a diferença? Ele levou os nossos pecados, depois Ele nos levou e nos fez morrer para os pecados. Cristo sofreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, foi o que o texto nos disse. Assim, nossos pecados todos foram removidos e destruídos no corpo de Cristo na cruz. E deles todos nós fomos libertos. Libertos de uma vez por todas. Se o sacrifício de Cristo, como a palavra nos disse, foi de uma vez por todas, então a minha libertação também é. Também é. Jesus tratou dos nossos pecados e da nossa natureza pecadora. Ou seja, Ele resolveu toda a parada de uma vez só e para sempre. O justo, se referindo ao Senhor, o justo morreu pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Preste atenção aqui. Não é que o justo morreu no lugar dos injustos. Não é o que está escrito. O que está escrito é o seguinte: o justo morreu pelos injustos, em favor dos injustos. Aqui, irmãos, é a morte dos injustos no corpo de Cristo. Isaías 53, verso 6. Depois, pode ler também o verso 11.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O verso 12 também. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair, veja aqui, fez cair sobre ele, sobre o corpo de Jesus na cruz do Calvário, a iniquidade de todos nós. A palavra iniquidade aqui está no singular, se referindo à fonte do pecado em nós. O justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora é a produção, são os pecados. Cristo levou a fonte do pecado e os pecados que procedem dessa fonte. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, que coisa interessante e maravilhosa também. Aqui diz que o Senhor Jesus foi contado com os transgressores. Você notou? O Senhor Jesus foi contado com os transgressores. Eu creio, eu penso que isso é muito mais, vai além de morrer entre dois transgressores. Você sabe que a cruz de Jesus era do meio, e dois ladrões nas cruzes ao lado. Os dois ladrões ao lado dele, cada um em sua cruz. Será que é só isso? Eu creio que é mais do que isso. Um ladrão, um transgressor, foi salvo, o outro não. Ser contado com transgressores, creio eu, é também assumir a transgressão do ser humano transgressor. É receber o injusto,
o transgressor, o pecador, em si mesmo na cruz e morrer com esse injusto, com esse transgressor, com esse pecador. Depois disso, o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós, pelo mesmo Espírito do Pai, fomos ressuscitados com Cristo. A palavra diz: Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, em Efésios 2:6. Então, nós fomos, de fato, ressuscitados com Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós Ele é a nossa vida e também vive em nós a vida que Ele é. Em mim, Cristo é a minha vida. Desse modo, nós fomos levados, trazidos à presença do Pai. Cristo morreu, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus. Fomos restaurados à comunhão com o Filho de Deus, com o Pai, com o Espírito. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ser levados à presença do Pai, à presença de Deus, por outro processo, por outro meio, senão a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Efésios 3, verso 11 e 12. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Segundo o eterno propósito. Aqui diz que Deus tem um eterno propósito. E segundo o eterno propósito que foi estabelecido em Cristo. O eterno propósito de Deus está em Cristo. Está todo em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo e Cristo em nós para que o propósito eterno de Deus seja cumprido em nós. Seja cumprido em nós. Cristo em união conosco desde a cruz. O propósito de Deus vem antes da criação. E isto, irmãos, mostra que a razão pela qual nós fomos criados por Deus é para Deus cumprir, estabelecer o seu propósito em nós. E esse propósito é Cristo, é Cristo, é Cristo, Cristo em nós, a esperança. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual, isto é, o Senhor Jesus, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Pelo qual, quem é esse que aqui Paulo está chamando assim, pelo qual?
Quem é o qual aqui? É Jesus, é Cristo. Então, irmãos, por Cristo nós temos acesso à presença do Pai. Nós temos ousadia, é a palavra colocada aí, ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Temos, não é teremos. Temos já. A nossa união com Cristo nos concede o privilégio de nos comunicarmos com Deus, comunhão com Ele, de relacionarmos com Ele, comungarmos com Ele. Irmãos, não é fazer, é ser. Também não é regulamento. Tem gente que gosta de ficar regulando a vida das pessoas com doutrinas de homens. Mas não é regulamento, é relacionamento. Entenderam? Não é regulamento, é relacionamento com Deus. E aqui diz que pelo qual temos o quê? Ousadia. Ousadia. O sentido dessa palavra ousadia aqui no texto significa destemor. Significa nenhuma dúvida quanto ao podermos ser rejeitados por Deus. Não vamos. Deus nos aceitou em Cristo e por isso nós fomos aceitos na sua presença. Podemos agora estar na presença de Deus e bem à vontade. Bem à vontade. Se você não se sente bem à vontade na presença de Deus, você está meio desconfiado, alguma coisa está errada com você. Ousadia significa que nada poderá me tirar do Senhor. Eu gosto de assistir filmes antigos, diferente dos jovens, né, que gostam de coisas novas. Eu sempre preferi assistir filmes antigos. Eu gosto de assistir. E um desses filmes que eu assisti, e eu tenho ele, conta a história de certo personagem que tinha que ir, foi enviado aos índios apaches para convencê-los de um acordo de paz. Paz entre os brancos e os peles vermelhas, os índios, os apaches. Você, se quiser conhecer a história dos apaches, é só estudar sobre eles. Eram índios guerreiros. E alguém que estava dando dica sobre os apaches para a pessoa, para o negociador da paz entre os brancos e os índios, alguém que conhecia os apaches estava dando algumas dicas. E disse assim para o negociador da paz: não minta para os apaches, nem mesmo uma mentira boba, porque os apaches olham
direto para o seu olho e também eles sentem o coração, o seu coração. Se eles perceberem alguma mentira, e se você estiver mentindo, eles vão perceber. Se eles perceberem alguma mentira, alguma falsidade, alguma tramóia, adeus negociação de paz. E é bem provável que você vai perder o escalpo, os cabelos da cabeça. Eu fiquei pensando em Deus, nesse acesso, nessa confiança, em estar à vontade na presença de Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha para o nosso coração. Quando Deus olha para você, Ele olha direto ao seu coração. Se tem falsidade aí, se tem mentira aí, a coisa vai ficar difícil. Agora, irmãos, se no nosso coração há verdade, santidade, liberdade, a liberdade de Deus, então podemos ter ousadia, destemor, confiança e liberdade na presença do Senhor. Ousadia significa a ausência de pecado em nós, na nossa vida, ausência de culpa, inibição ou medo na presença de Deus. Porque é assim, né? Se alguém está com culpa, se alguém está cheio de culpa, fez alguma coisa para o outro, ele não vai se sentir bem na presença do outro. Ele não vai se sentir bem na presença do outro. Ele vai estar receoso, ele vai estar tinhoso, com medo. O que foi? Está desconfiado por quê? O que foi? Por que você está desconfiado? Mas com os nossos pecados todos removidos, fomos perdoados, não temos culpa nenhuma, porque a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu velho homem foi crucificado, a minha velha natureza também. Então, irmãos, é assim que nós entramos na presença de Deus. E esse entrar na presença de Deus já é por meio de Cristo. Cristo nos introduz na presença de Deus. Ousadia. Mas veja bem, ousadia não é alguém atrevido, porque tem muita gente atrevida. Indivíduo atrevido, não vamos confundir com ousadia, não. Atrevido é aquele que se mete onde não foi chamado. Eu só vou na sua festa com o convite que você foi levar em casa, me deu. É evidente, irmãos, que entre amigos de verdade a coisa é diferente. Entre amigos verdadeiros não precisa nem convidar. Quando a pessoa é meu amigo mesmo, que faz alguma coisa para mim, eu nem agradeço. Porque entre amigos se dispensa agradecimento. É amigos.
Mas quanto a Deus, nós precisamos, Ele é o nosso amigo, o nosso Salvador, e a nossa gratidão é eterna com Ele. É diferente, porque o que Ele fez por nós o que Ele fez por nós é muito grande. Então Deus nos chamou à comunhão do Seu Filho, diz a palavra, nós somos chamados. Eu não sou intrometido na presença de Deus, eu fui chamado, Jesus me chamou e me introduziu lá. Então, irmãos, o ousado é aquele que não sofre inibições, não é hesitante, nem duvidoso, nem inseguro do que Cristo fez por ele. Por isso ele pode penetrar em Cristo na presença de Deus. Quando o assunto é o Evangelho, não tem lugar para dúvida. Segurança total. Então, ali, na presença de Deus, eu sou aceito. E a comunhão com o Senhor é gostosa. Mas não esqueça jamais que é tudo por causa de Cristo. Sem Ele, nada feito. E por Ele, por Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. É por Jesus que temos acesso ou entrada ou ingresso à presença do Pai. Então, irmãos, Paulo está dizendo, aqui no caso de Efésios, que há algo entre nós e Deus, pelo qual sabemos que somos admitidos, aceitáveis por Ele. Não só somos aceitáveis na presença de Deus, como também somos agradáveis a Deus. Você vê um pecador nojento, mas foi regenerado em Cristo, um inimigo de Deus, mas foi reconciliado em Cristo, e agora Deus tem prazer em mim. Mas isso é em Cristo. Efésios 1:6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No amado. Na versão que eu estou usando, diz assim: nos fez agradáveis a si no amado. Amado aqui é o Senhor Jesus. Você creu, sua morte e ressurreição com Cristo, nasceu de novo, então você pode desenvolver confiança, porque a confiança desenvolver intimidade e comunhão com o Filho de Deus, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Prestou atenção? Nele, fé nele. Significa fé para dentro dele, para dentro de Jesus Cristo. Primeiro, é acesso a Cristo, e através de Cristo, ao Pai e também ao Espírito. É o propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Cristo foi morto e ressuscitado, o justo pelos injustos, com o propósito de nos conduzir a Deus.